Fala pessoal, eu sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje estou aqui falando sobre um livro e eu escolhi esse aqui, um livro que eu li recentemente e gostei muito, O Tom Universal Revelando Minha História, de Carlos Santana. Você vê um livro bem volumoso, 600 páginas, ele escreveu junto com Ashley Ken e Hal Miller, mas uma leitura muito agradável, editora best-seller. E resumindo um pouquinho a história dele, né, aquilo que você vai poder ler nesse livro, Santana não poderia ter surgido num momento mais apropriado, era aquela era psicodélica na Califórnia, São Francisco, ele unia jazz, psicodelia, tudo lá, muito rock na guitarra dele, que ao mesmo tempo que ele tocava com muita delicadeza, às vezes também tocava com muita violência, né? Eu acho que isso que distingue até hoje o som do Santana, apesar dele ter mudado muito. Essa coisa também de brincar muito com a percussão, né? As músicas dele, muito uma coisa... Às vezes tem uma coisa meio até de samba, digamos assim, né? Que tem aquele pessoal no batuque atrás. Eu me lembro quando era mulher que passava um clipe na MTV de um show dele dos anos 70, que ele cantava Black Magic Woman, que era uma versão cheia de batuque, bem bacana. Essa incorporação de elementos latinos, né? E ele estreou em disco em 1969, o seu auto-intitulado disco de estreia. Depois ele participou do festival de Woodstock. Foi engraçado que ele participou mais ou menos naquele esquema, tipo, ele tinha o mesmo empresário de outra banda, eu não sei se era o Grateful Dead, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que era. A empresário falou, se vocês querem o Grateful Dead, vai ter que levar esse cara aqui que está começando, que eu também estou empresariando. E era o Santana, foi um cachê baixíssimo, se não me engano, o cachê mais baixo do festival. Nesse livro ele fala muito sobre o dia que ele tocou em Woodstock. Para quem gosta de pesquisar o festival, esse livro aqui tem páginas com boas histórias inéditas. Eu, pelo menos, nunca tinha lido muita coisa que ele fala. E depois ele entrou no top 5 da Billboard com Jingle e Heavy Ways, que aí depois do festival foi meio que ele realmente estourou, começou a fazer muito sucesso, né? Aquele cara que ninguém conhecia e que depois já estava na boca do povo na boca de todo mundo, né? E o Santana passou por tudo, né? Ele fez muito sucesso lá no finzinho dos anos 60, quando ele surgiu. Anos 70 ele lançou bons discos, tipo Lotus, de 1974, que é muito legal. Mas depois ele meio que deu uma sumida nos anos 80, como muitos artistas, né, dos anos 60, nos anos 80 ficou um pouco sumido, gravando discos bem escondido, assim, poucos aconteciam. Até que em 1999 teve o Supernatural, foi meio que um renascimento, né? Foi uma ideia do Clive Davis, um empresário que também já tinha trabalhado com ele no início da carreira, e meio que colocou um molho absolutamente pop no som do Santana, que já tinha pitadas de pop, mas ficou assim um pop mais rasgado. Muita gente critica. Eu sinceramente eu não sou muito fã, eu gosto do Santana mais aquela fase de anos 70 mesmo. Então esse disco, por exemplo, ele gravou com Dave Matthews, Lauryn Hill, Robbie Thomas. Resultado, número 1 nos Estados Unidos, mais de 27 milhões de cópias vendidas, 9 prêmios Grammy e pelo menos um sucesso estrondoso, que é Smooth, uma música que fez muito sucesso. E essa história que eu contei aqui, bem resumida, é o que está aqui nesse livro. Ele fala desse início dele, depois também do Renascimento, no finalzinho dos anos 90. Depois ele começou a gravar discos mais pop, também fazendo absoluto sucesso. E o que eu gostei nessa biografia é que ele é muito franco, muito sincero, muito honesto. Me lembrou às vezes a autobiografia do Eric Clapton, que também acho que é a autobiografia mais sincera que eu já vi, a mais honesta. E essa vai pelo mesmo caminho. Ele conta, anotei aqui várias histórias que ele conta, porque além da carreira dele de música, ele também fala muita coisa da vida pessoal dele. Por exemplo, ele fala do papel dele de marido e também do divórcio, que foi uma coisa traumatizante para ele, o papel de pai. Ele conta detalhes de sua infância. Ele era filho de um músico mariachi, né, aqueles músicos tradicional ritmo mexicano. Ele aprendeu a tocar muito cedo instrumentos. Primeiro foi o violino, depois a guitarra, foi um encanto imediato.
Inclusive uma coisa que eu achei legal que ele no livro, ele era obrigado em casa a todo dia ouvir Elvis Presley, tá aí uma boa escola. Ele sofreu um abuso quando era pequeno, ele conta no livro. Que mais? Fala do início da carreira, ele tocava em bares de striptease em Tijuana, era lavador de pratos, fez shows nessas casas de striptease, enfim. O único senão desse livro é que ele de repente poderia ser um terço menor, é que o Santana tem aquele lado místico dele, né? Ele gosta muito de falar sobre isso, misticismo, espiritualismo, então às vezes tem uns parágrafos que ele meio que dá uma escorregada lá na maionese, fica viajando. Eu achei legal ler, mas eu acho que se o livro fosse um pouquinho menor, tirando essas partes, eu acho que ele seria melhor, às vezes aquilo de quando menos é mais, né? Mas enfim, aqui tem tudo que, pelo menos acho quase tudo que você queira saber da carreira do Santana. Tá aqui o Tom Universal revelando minha história, Carlos Santana. Eu recomendo. Se você for fã, você vai ficar maluco. Se você não for, você vai ler uma boa história. Se você se interessar lá pelos anos 60. Aqui, tem ele aqui com Steve Ray Vaughan, outro grande guitarrista que já se foi. E essa foto aqui que eu abri sem querer, que eu tô vendo, 1985, esse rosto dele me lembra muito aquele clipe que eu falei que eu vi na MTV. Ele tá com a mesma cara, eu falei que era anos 70, mas deve ser anos... Eu falei que era anos 70, mas deve ser anos 90. Aqui é o Clive Davis, que eu falei, é o cara que descobriu ele e que depois foi o responsável pelo renascimento dele, com aquelas músicas mais pop. Essa foto aqui é legal, 2011. Não, eu vi um show de Santana em 2010, foi logo depois da Copa, em Tampa. Foi curioso, que era um público meio bicho grilo, pessoal mais velho, mas às vezes no meu show me sentia meio como se eu estivesse na gravação do programa da Hebe, o pessoal fazendo umas coreografias esquisitas, mas foi um show bem divertido. E é isso. Acho que eu nunca falei especificamente do Santana no canal, então eu vou fazer a pergunta tradicional que eu sempre faço: qual é a música do Santana que você mais gosta? Deixa aqui embaixo no comentário, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!